Fala galera, Andrei Blanco, portal armamentista, seguindo com os vídeos diários. Estou selecionando algumas dúvidas, algumas sugestões de pauta que vocês deixam para mim aqui nos comentários do vídeo. Então, hoje a gente vai abordar um tema que bastante gente pergunta: o que acontece com as armas dos CACs se eles vierem a falecer, tá? Então vamos abordar esse tema. Vamos só aproveitar que o vídeo está no começo. Vou lembrar vocês a dar aquele curtir, se inscrever no canal se não for inscrito, me ajudar a compartilhar esse vídeo e também me dar uma força lá no Instagram, dr.andrei com Y Blanco. Me ajuda lá a subir o número de seguidores no Instagram. Lá eu posto um assunto bem diversificado em relação aqui ao YouTube, tá galera? Posto mais meu dia a dia, treinamentos, enfim. Curte lá que tem bastante coisa interessante também para vocês. Vamos lá, galera. O que acontece se o CAC vier a falecer? Bom, é uma situação bem complicada, tá? Eu vou dizer mais, é uma situação que não tem muita previsão legal. De modo geral, quando uma pessoa falece e deixa bens, ela tem que fazer um inventário, ok? Não vou entrar na parte técnica, se os herdeiros são maiores ou não, porque se os herdeiros são maiores não é bem um inventário, é uma ação de arrolamento, enfim, eu não vou entrar nessa parte técnica. Mas uma pessoa comum, meu amigo, que é você que está aí me assistindo, já ouviu falar que quando há o falecimento de alguém tem que fazer um inventário. Então não são todos os casos que é exatamente o inventário em si, mas o que importa é você entender o que eu estou falando. Então se você deixou bens, tem que ser feito um inventário, ok? A arma entra na categoria de bens móveis, certo? Não é um bem imóvel, não é uma casa, uma propriedade, é um bem imóvel, ou é um bem móvel, ok? Não é um bem imóvel, não é uma casa, um apartamento, uma fazenda, enfim, correto? Então, eu entendo que ela tem que ser inventariada normal, ela tem que ser relacionada nesse inventário, nesse rolamento, ela tem que ser relacionada normalmente, ok? O problema é, quando você entra com uma ação de inventário, normalmente, né, quem ingressa com essa ação é nomeado inventariante. Ou quem ingressa já indica alguém para ser nomeado inventariante. O que é o inventariante basicamente? O inventariante basicamente é o representante do espólio. O espólio são basicamente os herdeiros, ok? Tô tentando deixar a coisa o mais simples possível para vocês entenderem, tá? E aí, vamos supor que nós estivéssemos falando de um veículo. Um veículo também é um bem móvel, ok? Vamos supor que estivéssemos falando de um veículo. Feito o pedido inicial do inventário, ingressado com esse inventário, nomeado alguém como inventariante, vamos supor que o espólio vamos supor que o espólio tem 3 pessoas, 3 filhos, vamos supor. E o espólio decidiu vender esse carro. Por meio do inventariante, ele pode pedir um alvará de venda deste veículo, ok? Pois ele representa todo esse espólio. E o juiz pode conceder esse alvará de venda para que esse veículo seja vendido antes mesmo do término desse inventário. Estou conseguindo ser claro? Estou conseguindo passar para vocês? O problema é, um carro pode estar na posse de qualquer pessoa. É um carro. Já uma arma não pode estar na posse de qualquer pessoa. O CAC faleceu hoje. A arma está na casa dele. Amanhã, quem estiver lá e aquelas armas, juntamente com aquelas armas, estará em tese cometendo um crime de posse ilegal de arma de fogo, classificado no artigo 12, tipificado no artigo 12 da 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. Então,
Até uma dica aí pros meus amigos advogados que estão me assistindo. Eu fiz aquele vídeo falando pra galera que for advogado me chamar pra eu anotar aqui o contato. Cara, vocês não têm noção da quantidade de colegas que me chamaram. Ó, sou aqui de, sei lá, de Curitiba, anota meu número. Muito legal. Então, fico feliz em saber que tenho vários colegas aqui me assistindo. Então, até a dica aí para esses colegas que estão aqui me assistindo é o seguinte: qual é a estratégia que eu, Andrei, adotaria, tá? Ingressado com o inventário, eu já de pronto informaria que o falecido deixou armamentos, que o falecido tinha essas armas registradas no Exército ou na Polícia Federal, ok? De pronto já deixaria isso claro e já indicaria alguém que ficaria sobre a guarda dessa arma em caráter de urgência. Exemplo: nenhum dos 3 herdeiros é CAC, mas você conhece um amigo do falecido que é CAC. Conversa todo mundo para deixar essas armas sob a guarda dele. Por quê? Porque quem tem CR é habilitado, tem como se fosse uma CNH, igual é para o carro, tem como se fosse uma CNH para poder estar na posse de armas. Só que diferentemente do carro, você pode ter um carro na sua garagem sem ter a CNH. Já o armamento, você não pode ter um armamento sem ter essa habilitação, ok? Então, seria a saída achar alguém que tem CR. Então, eu, Andrei, já relacionaria as armas, explicaria isso para o juiz, que são itens que não podem ficar na posse dos herdeiros. Não é como se fosse um relógio que você deixa na posse de qualquer um e tá tudo certo. Então, olha, excelência, o fulano de tal vai ficar sob a guarda dessas armas, pois ele tem CR, que é certificado de registro, é habilitado pelo Exército Brasileiro como atirador esportivo, como colecionador, como caçador, e por isso ele pode ficar na posse dessas armas sem estar cometendo nenhum ato ilícito, sem estar cometendo nenhum crime. Então, em caráter de urgência, eu peço que saia uma decisão para que essas armas sejam transferidas da casa do falecido para a casa dessa pessoa indicada como habilitado pelo Exército. E mais, eu faria mais um pedido, só passar o barulho, eu faria mais um pedido que essas armas fossem transferidas em caráter de urgência para essa pessoa. E aí o juiz dando essa decisão que essas armas têm que ser transferidas em caráter de urgência, com essa decisão você vai entrar com o pedido de transferência dessas armas. No lugar daquele anexo K, que é o de transferência de propriedade de arma de fogo, você vai juntar essa decisão judicial, ok? Lembrando a todos que essa é uma linha que eu, Andrei, vamos dizer assim, desenvolvi e eu adotaria, ok? Isso não tem uma previsão legal, não tem nada expresso que se a pessoa falecer e deixar armas, a atitude a ser tomada tem que ser qualquer, ok? Eu já vi casos de pessoas não darem essa, vamos chamar de ideia para o juiz, e o juiz entender que essas armas têm que ser entregues na campanha do desarmamento. Então ele fala, não, então você não pode ter, você também não pode ficar, então essas armas têm que ser entregues na campanha do desarmamento, que é uma forma dessas armas serem tiradas da posse das pessoas que não têm direito a ficar com essas armas. Então, indo por esse caminho que eu estou falando, indicando alguém com CR para ficar com essas armas, seria o caminho mais fácil e evitar que o juiz dê a sugestão dessas armas serem entregues para o estatuto para a campanha do desarmamento. E galera, quanto à Polícia Federal, eu entendo a mesma coisa. Indique uma pessoa que preencha os requisitos legais, ter mais de 25 anos, residência fixa, ocupação lícita, capacidade técnica, psicológica, para que essa arma seja registrada em nome dela. Beleza? Então, galera, se um CAC falecer, vocês já sabem mais ou menos o caminho para seguir. Beleza? Andrei Blanco, Portal Armamentista, um abraço.